Queridos, nós vamos fazer a leitura de Atos 3, a partir do verso 11 até o verso 16, que será o versículo que será exposto aqui nesta manhã. Então, se você já achou aí na sua Bíblia o texto, acompanhe comigo a leitura, Atos 3, versos 11 a 16. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo perplexo correu para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: Israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Ou porque estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo, e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Então, na semana passada, queridos, nós analisamos a primeira parte deste sermão, o segundo sermão do apóstolo Pedro, narrado aqui em Atos, onde ele entrega aos seus ouvintes, essa multidão que está ali diante dele, depois de ter ocorrido um grande milagre, Pedro entrega a eles a má notícia, algumas verdades inconvenientes sobre a posição que eles se encontram diante de Deus. Pedro ele não mede as palavras. Ele diz, olha, existe uma má notícia que paira sobre a cabeça de vocês. Vocês estão aqui no templo do Deus de Israel, em Jerusalém, no templo do único e verdadeiro Deus. Vocês estão aqui para cultuar a Deus, a realizar suas orações. Certamente vocês se acham o povo escolhido de Deus, povo amado pelo Senhor. Só que, de acordo com as atitudes de vocês, vocês não estão numa posição que vocês acham que estão. Vocês se acham amigo de Deus, mas vocês estão atuando como verdadeiros inimigos de Deus. Por quê? Porque Deus, ele trouxe Jesus a este mundo. Deus confirmou o ministério de Jesus. Deus ressuscitou aquele que vocês mataram. Então Pedro diz claramente, olha, Deus, ele enviou esse que vocês traíram. Foi Deus que enviou aquele que vocês negaram, aquele que vocês mataram. E aí então Pedro alerta essas pessoas de que por mais que elas se considerassem amigas de Deus, elas eram na verdade inimigas do Senhor. A sua atuação durante esse processo do julgamento de Jesus, da sua morte, isso era prova de que eles, na verdade, conspiravam como verdadeiros opositores do Senhor. Essa é a má notícia. Olha, vocês estão enganados a respeito da sua condição diante de Deus. Vocês se acham amigos de Deus, mas vocês não são. Vocês estão atuando como verdadeiros inimigos do Senhor. E aí, somente depois disso, depois de entregar essa má notícia, é que o apóstolo agora vai apresentar aquela resposta que as pessoas tanto queriam saber. Por que as pessoas estão neste momento ali ouvindo a Pedro? Porque elas estão ali surpresas, perplexas com um grande milagre que havia acontecido. Elas conheciam um homem que mendigava na entrada do templo, um homem que era aleijado de nascença, um homem que nunca deu um único passo de maneira independente na sua vida e que estava ali junto com os apóstolos, saltando e louvando a Deus, caminhando com suas próprias pernas. E eles estão ali para ouvir o que aconteceu, para saber como aquilo é possível. E aí, então, agora Pedro vai dizer como aquilo é possível. Pedro vai explicar para aquela multidão ali como um coxo de nascença, uma pessoa que eles conheciam muito bem, estava de uma hora para outra completamente restaurado da sua enfermidade. Pedro responde essa dúvida de todos ali, dizendo no versículo 16 que a restauração da saúde daquele que mendigava na porta do templo aconteceu exclusivamente por conta
da fé. Por conta de uma confiança absoluta em algo ou alguém que Pedro vai explicar. Sem dúvida não era uma fé qualquer, mas era uma fé poderosa. Uma fé capaz de curar e restaurar alguém que nasceu com uma grande enfermidade. E esse, irmãos, é um assunto que sempre desperta muito interesse nas pessoas. Se você, e eu me propus a isso, fazer uma pesquisa, usando o próprio título da pregação de hoje, o poder da fé. Você jogar isso no Google lá para fazer uma pesquisa, você vai encontrar uma enormidade de informações e de conteúdo dos mais variados. Não só conteúdo cristão. Você vai ver que você tem até artigos científicos de pessoas que estudaram o poder da fé na cura de doenças. As pessoas têm uma confiança em algo e aquilo acaba tendo um efeito positivo na vida delas. Enfim, você encontra muito material escrito sobre fé, sobre o poder da fé. E, irmãos, hoje no mundo que nós vivemos, existe fé para todo gosto e para todo público. Mas a Bíblia, ela apresenta a fé de uma maneira única, de uma maneira singular. Se nós estudamos a Bíblia, nós vamos verificar que existe, de acordo com ela, apenas uma fé verdadeira. Uma fé que realmente traz um efeito duradouro e eterno. Normalmente a fé ela está associada à confiança em algo que traz algum benefício para a vida agora. Mas a fé bíblica, ela não se propõe apenas a solucionar nossos problemas dessa vida terrena. Ela aponta para uma solução de um problema ainda maior e eterno. Essa é a fé bíblica. A fé que transformou a vida de um homem que pedia esmolas na porta do templo há cerca de 2000 anos atrás. Isso aqui, irmãos, mais uma vez, é bom sempre ressaltar, essa é uma história real. Nós estamos lendo aqui, aprendendo sobre a vida, sobre um acontecimento que, de fato, existiu na história e no tempo. Esse homem que foi curado, ele, de fato, existiu. Ele, de fato, mendigava na porta do templo. E ele foi realmente curado por Deus. E aí, então, aqui no verso 16, Pedro lhe traz informações bastante importantes para aqueles que estão ouvindo ele naquele momento e para nós hoje. E serve para nos ensinar sobre a única e verdadeira fé. Uma fé que realmente é poderosa. Nós vamos aprender aqui sobre o poder da fé e que tipo de fé as Escrituras de fato ensinam. E a primeira informação importante que eu pretendo destacar aqui dessas palavras de Pedro é que a fé verdadeira, a fé bíblica, ela tem o seu poder associado ao nome de Jesus. Então repare na primeira parte do verso 16 que Pedro diz assim: pela fé no nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Pedro está dizendo agora, para aquelas pessoas que queriam saber o que havia acontecido, que o milagre que teve como resultado a cura de um homem bem conhecido deles, Pedro diz, olha, esse homem que vocês bem conhecem, esse milagre que aconteceu diante dos olhos das pessoas, é por isso que elas estão ali atentas, porque elas viram acontecer algo sobrenatural, algo inexplicável, algo inquestionável. Pedro diz que aquilo só aconteceu por conta do poder de Deus, porque é Ele quem opera feitos sobrenaturais. O poder de Deus, mas que está associado com o nome daqueles que eles mataram, com o nome de Jesus. E você pode reparar que Pedro, aqui nessa sua primeira parte do verso 16, ele repete 2 vezes o termo nome. Você tem logo no início do versículo, onde ele diz, pela fé no nome de Jesus, e imediatamente na sequência ele repete, esse mesmo nome que fez tudo isso, que fortaleceu, que trouxe saúde novamente para aquela pessoa. E aqui é de fundamental importância
que entendamos qual é o objetivo aqui do apóstolo Pedro ao enfatizar a questão do nome de Jesus. Se você voltar um pouquinho no texto, lá no verso 6, Pedro ele usa essa mesma expressão no momento em que o milagre acontece. Veja ali no verso 6, ele diz: Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Será, irmãos, que nós encontramos agora na Bíblia, por meio desses textos, uma fórmula secreta que garante o poder de fazer coisas sobrenaturais? Será que essa é a intenção de Pedro ali, quando ele diz: olha, em nome de Jesus, levante-se e ande? Quando Pedro diz isso, irmãos, ele não está pronunciando meramente uma fórmula mágica. Parece que muitos nos nossos dias entendem dessa forma. Que fazer uma oração determinando e dizendo em nome de Jesus, no final daquela oração, tudo aquilo que a pessoa pediu vai ser realizado. É o abracadabra gospel. Você pede algo, determina com convicção e coloca no final, em nome de Jesus. Mas, pastor, não tem um texto de João que Jesus não ensina isso? Lá em João 14, versos 13 a 14, o texto diz que Jesus ensinou isso. Ele disse assim: e tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Ué, mas então não é realmente isso? Nós não temos que orar com convicção em nome de Jesus, porque Jesus disse que faria se nós fizéssemos isso. E aí algumas pessoas aplicam isso, acreditando realmente que o simples fato de você dizer em nome de Jesus no final de uma oração faz com que a pessoa coloque Deus na obrigação de ter que responder aquilo que foi pedido. E, irmãos, é óbvio que Jesus não está ensinando em João 14 uma fórmula milagrosa, mágica, onde se adicionarmos algumas palavras, isso vai trazer poder para alguma oração. E talvez, irmãos, até a informação que eu vou passar para vocês agora pode te surpreender. Eu creio que todos nós aqui vamos concordar que a nossa única regra de fé e prática deve ser as Escrituras. Né? A nossa única regra de fé e prática é a Bíblia. E isso significa que tudo que nós realizamos na nossa vida individual e na nossa vida em comunidade precisa ter base bíblica. Nós precisamos ter base sólida nas Escrituras para fazer algo. Até mesmo as nossas orações, elas precisam ser inspiradas pelo texto bíblico. Nós estamos lendo o livro de Salmos aqui na leitura pública e possivelmente você já deve ter reparado que mais de uma vez o pastor Adriano já falou aqui que o livro de Salmos ele é uma escola de oração. E deveria ser uma escola de oração na nossa vida. Nós devemos olhar para as orações que foram feitas nas Escrituras e nos inspirar com elas. E aí, irmãos, você sabia, e aqui vem talvez a surpresa, que nenhuma das orações que estão registradas nas Escrituras, nas páginas do Novo Testamento, nenhuma vez onde aparece um crente orando, e essa oração está descrita no texto bíblico, em nenhum dos casos você vai encontrar a frase em nome de Jesus no final da oração. Nenhuma vez. Nenhuma das orações bíblicas, aquelas que nós temos no Novo Testamento, pessoas orando, você vai encontrar essa expressão tão comum nos nossos dias, em nome de Jesus, sendo colocado pelos personagens bíblicos. Aqui mesmo no livro de Atos, inclusive nós já passamos por uma das orações, nós veremos uma já no próximo capítulo,
Nós temos 5 orações feitas no livro de Atos, que foram transcritas por Lucas, de pessoas, de crentes que oraram, e ele transcreveu a oração. Nós temos em Atos 1, verso 24 e 25, em Atos 4, 24 a 30, no capítulo 7, no capítulo 9, os versos 13 e 14, no capítulo 10, verso 14. Nós temos lá em todas essas orações. E nenhuma delas, ou melhor, nós encontramos os membros da Igreja Apostólica encerrando as suas orações com a expressão, com a fórmula, em nome de Jesus. Nenhuma vez. Isso significa que nós não devemos mais falar no final de uma oração? Que nós oramos em nome de Jesus? Não é esse o caso, irmãos. Não é esse o caso. A questão aqui, irmãos, o ponto é que nós precisamos ter entendimento daquilo que nós estamos falando. Nós precisamos entender aquilo que nós estamos dizendo na nossa oração para não cairmos no erro de achar que o que faz diferença é você dizer aquilo. Achar que apenas por falar em nome de Jesus, essa oração será ouvida por Deus. Jesus não disse, se você pedir alguma coisa e acrescentar as palavras em nome de Jesus, eu atenderei a sua oração. Jesus não ensina isso. Vir em nome de alguém significa que outra pessoa nos autorizou a vir com a sua autoridade, não com a nossa. Então, quando Pedro ele ordena ao coxo, no capítulo 3 de Atos, aqui, verso 6, em nome de Jesus, levante-se e ande, ele está apelando aqui para a autoridade de Jesus. Ele está dizendo, olha, não é na minha própria autoridade que esse milagre está sendo feito, mas é na autoridade de outra pessoa. É no nome de Jesus, na autoridade dele, que você vai levantar e andar. E aí, num sentido mais amplo, o nome de uma pessoa, no mundo antigo, representava a própria pessoa. Representava todo o seu caráter. Então, quando a gente diz em nome de Jesus, no final de uma oração, o que nós queremos dizer é que nós estamos chamando a oração tudo aquilo que Jesus é. Os seus atributos, a sua pessoa, de uma maneira total. Então, quando a gente termina uma oração e diz, olha, em nome de Jesus, nós estamos dizendo, olha, a minha oração, Senhor, está sendo colocada diante de ti não por causa dos meus méritos, mas por causa do mérito daquele que me salvou. Isso significa que orar em nome de Jesus não é orar com a minha própria autoridade, mas com a autoridade dele. É orar de uma maneira condizente com quem Jesus é, com o seu caráter. Significa que eu estou entregando a Deus uma oração que representa e que reflete a própria vida santa do Senhor Jesus. E pare e pense por um instante. Quantas orações que são feitas utilizando essa expressão tão comum no nosso meio, no meio evangélico, mas que em nada refletem a vontade de Jesus aos seus discípulos. Orações que são feitas em busca de prosperidade. Pessoas oram, quero um carro novo, em nome de Jesus, Senhor, me dá tal coisa. São certas orações que não representam a vontade de Deus, a vontade revelada do Senhor. Então o termo em nome de Jesus, ele não pode ser jogado ao vento. Ele precisa ter um significado real. É necessário ter um entendimento do que isso significa. É preciso crer naquilo que nós estamos falando. E aí perceba, irmãos, como é importante nós entendermos biblicamente o significado dessas palavras. É preciso entender que a pronúncia desses termos em nome de Jesus, ela não é obrigatória numa oração. Eu diria até, irmãos, que pode ser um perigo se nós acrescentarmos em toda oração a expressão em nome de Jesus, mas em momento algum explicarmos para as pessoas o que isso significa. Ensinarmos às pessoas qual é o significado disso. Porque se nós não explicarmos, se nós não ensinarmos, em pouco tempo,
essa expressão vai ser tornada uma fórmula mágica. Nós podemos adquirir o hábito de pronunciar as palavras sem nem pensar nelas. Não é isso que se tornou algumas orações que são comuns no meio cristão? Por exemplo, a oração do Pai Nosso. É uma oração que Jesus fez. É um modelo de oração. Jesus ali está ensinando como devemos orar. Mas o que nós com o tempo fizemos com ela? Começamos a reproduzir as mesmas palavras que Jesus disse de uma maneira mecânica que nós nem pensamos mais no que aquilo representa. Certamente você conhece algum cristão que ora o Pai Nosso regularmente, mas que sequer saberia explicar o que aquelas palavras representam. Esse é o ponto, irmãos. A oração genuína é uma conversa com uma pessoa que você conhece muito bem. A oração é uma conversa com alguém que lhe conhece também. E quando a gente conversa com pessoas que são íntimas de nós, nós não usamos fórmulas determinadas para falar. A gente não tem, não, eu só converso com meus amigos usando tais e tais termos. Não, a gente simplesmente conversa de maneira sincera. Com nossos amigos, nós abrimos nosso coração. Nós fazemos isso da maneira simples, de uma maneira verdadeira. Nós não precisamos usar certos termos rebuscados, porque... Não. Então, orar em nome de Jesus, irmão, significa a mesma coisa de que orar segundo a vontade de Deus. É orar por coisas que honram e glorificam ao próprio Senhor Jesus. Se o que você pediu em uma oração não foi para a glória de Deus, não foi de acordo com a sua vontade, dizer em nome de Jesus não terá qualquer sentido ou qualquer valor. Orar em nome de Jesus é orar para a sua glória, de acordo com a sua vontade. Não são as palavras que importam, mas o propósito por trás das orações. Orar por coisas que estejam de acordo com a vontade de Deus. Essa é a fórmula da oração atendida. É isso que o apóstolo João ensinou na sua primeira carta, em João 5. 1 João 5, versos 14 e 15, ele diz: E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. A fórmula da oração atendida não é dizer em nome de Jesus. Não é isso que vai fazer com que a sua oração seja ouvida, mas é orar segundo a vontade de Deus. Como nós conhecemos a vontade de Deus? Por meio da palavra, por meio da Bíblia. Então, quando Pedro afirma aqui que o nome de Jesus fortaleceu aquele homem que aquelas pessoas estavam vendo curado e que conheciam, quando Pedro diz que o poder de curar está associado ao nome de Jesus, Pedro está se referindo à pessoa de Cristo, ao seu caráter, aos seus atributos, à sua soberana vontade. É isso que Pedro quer dizer. Olha, esse homem foi curado por causa de Jesus. Esse poder que transformou a vida desse homem está associado a quem Jesus é, a quem Ele é, à sua vontade, aos seus atributos, ao seu nome, a quem Ele é por completo. Então, em primeiro lugar, uma fé verdadeira e poderosa, a fé bíblica, ela está associada ao nome de Jesus. Está associada à sua pessoa. Qualquer fé que seja proposta, qualquer fé que você escute falar neste mundo e que não esteja associada ao nome de Jesus, essa não é uma fé poderosa e muito menos bíblica. Ela não é uma fé que poderá lhe salvar no último dia. Em segundo lugar, a fé verdadeira, a fé bíblica,
ela é poder que opera por meio de Jesus. Observem com atenção aqui as palavras presentes no verso 16. Pedro diz ali: pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Então reparem, irmãos, que a fé aqui ela é citada de duas maneiras nesse versículo. No início, Pedro fala da fé no nome de Jesus, a fé na pessoa de Jesus, a fé naquilo que Jesus é. Depois, na segunda metade, o apóstolo fala da fé que vem por meio de Jesus. Pedro ele já realizou a associação do poder causador do milagre à pessoa de Jesus, a quem ele é, ao seu nome. Jesus ele é a fonte do poder que cura. E agora, Pedro ele conecta esse poder com aquela fé que vem por meio de Jesus. O que não fica claro aqui no versículo é se essa fé em questão aqui é a fé dos apóstolos ou a fé do homem enfermo que foi curado. Difícil a gente determinar aqui quem é que está exercendo fé neste momento. E não existe consenso entre os teólogos acerca disso. Na minha opinião, ambas as coisas estão presentes aqui. Ambas as coisas estão implícitas no texto. Pedro e João confiavam plenamente que Jesus era poderoso para fazer aquela cura. Eles não tiveram dúvida. Pedro não teve dúvida quando disse: em nome de Jesus, levante-se e ande. Da mesma forma que o coxo de nascença parece ter depositado a sua fé também em Jesus. Parece que ele acreditou que Jesus era capaz de curá-lo. A fé dos apóstolos ninguém questiona. A fé do homem, ela pode ser vista pelo fato de que ele está ali ao lado dos discípulos. Pelo fato de que ele rendeu louvores a Deus pelo seu milagre. Eu creio que essas são provas da fé dele também. Porém aqui, irmãos, essas questões são detalhes, não são importantes. O ponto principal aqui é que Pedro explica que o milagre ocorreu por meio da fé em Jesus. Ou seja, a fé é eficaz, a fé que produz efeito redentor, a fé que cura, a fé que realiza milagres, ela só ocorre por meio de Jesus. Deu para entender? Eu vou traduzir isso aqui de uma maneira mais fácil, porque nem eu não entendi as palavras que eu coloquei aqui. Nesse versículo, irmãos, quando Pedro fala da fé no nome de Jesus, e ele faz uma diferença para a fé que vem por meio de Jesus, o que Pedro quer dizer é que Jesus ele é tanto o objeto da fé, ou seja, você precisa depositar a fé em Jesus, ele é aquele que nós devemos depositar confiança, fé nele, ele é o objeto da nossa fé, mas Jesus é também o sujeito da fé. Ou seja, a fé que é gerada no coração daqueles que creem, ela só passa a existir por causa de Jesus. Jesus é também o autor da fé. E essa é a parte surpreendente da história. Porque ali, tanto o apóstolo quanto aquele que foi curado, eles depositaram a fé no lugar certo. Eles estavam confiando em Jesus. Mas aqui o que fica mais claro é que aquela confiança depositada no lugar correto em Jesus, ela só ocorreu por conta da própria ação de Jesus neles. A fé que vem por meio de Jesus. Existe uma ênfase forte nisso aqui no versículo. Então a fé cristã, ela está completamente baseada naquilo que Jesus fez na cruz. Isso é ponto consenso entre nós. Nós temos que confiar em quem Jesus é, o Deus que veio até nós, e naquilo que Ele fez por nós. Ele morreu na cruz no meu lugar. Esse é o objeto da fé. Eu preciso confiar nisso. Mas eu também preciso confiar naquilo que Jesus faz em mim por meio do Espírito. E esse é o ponto.
O objeto da nossa fé, da nossa esperança, da nossa confiança na salvação, precisa ser exclusivamente colocado em Jesus. Ele é o único caminho. Não existe outra forma. Não é a fé no apóstolo que salva alguém. Não adianta você ser devoto de São Pedro. Essa confiança não vai lhe salvar no último dia. Não adianta você depositar sua fé na mãe de Jesus. Essa fé não vai te salvar no último dia. Não adianta você colocar a fé nas suas próprias capacidades. Não, porque eu sou uma boa pessoa. Não. Porque a Bíblia diz que a fé verdadeira, ela é colocada apenas em Jesus. Em quem Ele é, no que Ele fez por mim. Apenas Ele pode providenciar redenção, perdão de pecados. E isso é muito claro. Em João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Ele coloca um único caminho para a redenção, para a reconciliação com Deus. E esse caminho é Ele. João, ele faz um comentário sobre isso em João 3,36, onde ele diz: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então nós temos que ter isso muito claro. Esse é o primeiro ponto da fé verdadeira, da fé poderosa, da fé bíblica. Que a minha confiança absoluta, que é isso que significa fé, se você procurar no dicionário, o significado da palavra fé é uma confiança absoluta. A sua confiança absoluta tem que ser depositada no lugar certo. Para que a fé seja eficaz, você precisa confiar na pessoa de Jesus. E somente nisso. Agora, da mesma maneira, nós também temos que ter o discernimento de que, se eu coloquei a minha fé no lugar certo, se hoje você é alguém que crê em Jesus, se hoje Jesus é para você o único caminho, então, queridos, essa fé que hoje você possui, essa confiança que você tem em Cristo, ela só existe porque ela foi operada pelo Espírito Santo em você. Isso porque Jesus, ele é o sujeito. Ele é o próprio autor da fé. É Ele quem age através do Espírito Santo para que nós possamos verdadeiramente crer nele. Em Efésios 2, verso 8 e 9, o apóstolo Paulo diz: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Que fé é essa? A confiança absoluta em Jesus. Nós somos salvos pela confiança absoluta em Jesus. E ele diz: e isso, essa fé que vocês têm, não vem de vocês. É dom de Deus. É dom de Deus. A ação é de Deus em vocês. Não é obra, porque se fosse vocês, seria uma obra de vocês. Se viesse de nós, mérito meu. Eu consegui acreditar, eu consegui crer. Mas ele diz: não de obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém fique dizendo: olha só como eu sou melhor do que aquele que não crê. Olha como eu fui capaz de perceber essa verdade enquanto os outros não conseguiram. Deus diz: olha, nem mesmo isso vem de vocês. Nem mesmo a fé que vocês hoje possuem, essa confiança que você tem, ela não é de origem sua. É uma ação de Deus em nós, mudando o nosso coração, nos dando fé para crer no lugar certo. Isso nós chamamos, na teologia, de graça irresistível. John Piper, ele tem uma definição de graça irresistível que é muito simples e ao mesmo tempo profunda, como é comum dele, né? Ele diz assim: graça irresistível se refere à obra soberana de Deus em vencer a rebelião do nosso coração e trazer-nos a fé em Cristo. É isso que significa. Graça irresistível é a obra soberana de Deus vencendo a rebelião do nosso coração, nos capacitando a crer nele.
ela é irresistível porque é uma obra de Deus. Um Deus que é todo-poderoso. É Ele que muda o nosso coração. Um coração completamente inclinado para o mal passa a querer se submeter a Ele. Troca um coração de carne, de pedra, por um de carne, conforme a ilustração bíblica. E isso se dá pela ação do Espírito Santo. É Deus quem coloca em nós uma disposição para abraçar o Evangelho. E aqui mesmo em Atos nós temos vários textos que mostram Deus fazendo isso. Deus agindo e colocando fé no coração do homem. Teve um texto que nós já passamos por ele, em Atos 2, 47, a parte final do versículo, onde o autor conta como que a igreja estava crescendo naquele momento, e ele diz que enquanto isso o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Ou seja, aqueles que iam entrando na igreja, se convertendo, era Deus quem estava trazendo eles. Em Atos 11, 21, o texto diz que a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram no Senhor, ou seja, a conversão ocorreu porque a mão do Senhor estava com eles. Em Atos 13, verso 48, diz que os gentios, ouvindo isso, se alegraram e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Atos 16, verso 14, conta de uma certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiátira, vendedora de púrpura, temente a Deus, e ela estava escutando o apóstolo Paulo, e aí diz que o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Textos que mostram a ação de Deus, abrindo os ouvidos da fé, abrindo os olhos cegos para a realidade espiritual. Irmãos, mesmo com textos que são claros em relação a isso, algumas pessoas elas resistem a essa ideia. Se recusam a crer que a fé é uma obra de Deus em nós, que é uma ação dele. Rejeitam a ideia de que Jesus é aquele que concede a fé. E sabe por que isso acontece? Porque não há um entendimento correto acerca da gravidade da má notícia. A má notícia que nós falamos semana passada. Existe ainda em alguns a concepção de que o ser humano não é tão mau assim. Ele é capaz de fazer coisas boas. Ele é capaz de crer. Ele é capaz de viver de acordo com a vontade de Deus. O problema é que isso contraria a palavra de Deus. Contraria as Escrituras. Nós lemos hoje no Salmo 14. As pessoas nascem em pecado. E por causa dessa rebelião inata, por causa dessa natureza caída, por causa da depravação total, pela nossa própria vontade, nós sempre rejeitaríamos a Deus. Se Deus deixasse o ser humano à sua vontade, o ser humano sempre viveria em rebelião contra ele. É uma consequência lógica. O homem é incapaz de depositar a sua fé, porque ele é pecador. Mas Deus, em amor, resolve salvar o homem do seu pecado. E para que isso fosse possível, Deus teve que agir. Deus agiu em nosso favor. E Deus não estabelece pré-condição para isso. Deus envia o seu Espírito para regenerar o nosso coração. Romanos 9,16, assim, pois, isso não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Efésios 1, verso 4 a 8, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade,
para o louvor da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele nós temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Tem um plano de salvação em Efésios 1, onde é só Deus agindo. Ele nos escolheu, nos predestinou, nos adotou, nos concedeu, nos redimiu, nos remiu, derramou abundantemente sobre nós, nos deu sabedoria e entendimento. Tudo é Deus fazendo. A fé eficaz opera por meio de Jesus. Hebreus 12:2 também diz, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé. Jesus. Jesus, o autor e o consumador. E como é bom saber disso, irmãos. Como é bom saber que a fé, ela é concedida por Deus. Saber que a fé, a graça, ela é irresistível. Como é bom saber disso. Porque se dependesse de nós, irmãos, se depender de nós convencer as pessoas, se dependesse apenas da boa argumentação, como seria fácil desanimar. Mas não, irmãos. Mesmo que você não conhecesse essa doutrina, eu tenho certeza que nas suas orações, você é alguém que crê na graça irresistível. Porque certamente você já orou para Deus salvar alguém que você ama. Certamente você já colocou em oração alguma pessoa e disse, Senhor, converte o coração dele. Senhor, abre os olhos dessa pessoa. Faz com que ele venha te temer. Por quê? Porque nos dá esperança saber que é Deus quem age. E se é Deus quem age, não há ninguém difícil demais. Não há ninguém impossível para Deus. Aí nós podemos descansar, entregar-nos tudo aos pés do Senhor, confiando de que Ele fará tudo de acordo com a sua vontade. Jesus, Ele é o autor e o consumador da fé. Então, em primeiro lugar, irmãos, uma fé verdadeira e poderosa, a fé bíblica, ela está associada ao nome de Jesus. Em segundo lugar, a fé verdadeira, ela é o poder que opera por meio de Jesus. Para finalizar, em terceiro lugar, a verdadeira fé é poder que cura e restaura. Esses foram os efeitos da fé em Jesus na vida deste homem que foi curado. Cura e restauração. E aí então vamos ler pela última vez o verso 16. Pela fé no nome de Jesus é que este mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de vocês. Pedro lhe diz que o milagre da cura e da restauração completa deste homem foi proporcionado por meio da fé em Jesus e que vem por meio de Jesus. Essa fé trouxe cura e restauração completa a ele. E é claro, irmãos, que o objetivo de Deus com este milagre não era apenas exercer misericórdia com uma pessoa que sofria desde o seu nascimento. Alguém que estava lá mendigando e que passava por grande dificuldade. Talvez, se usarmos os nossos olhos limitados deste mundo, que se prendem tanto às coisas do presente, nós possamos imaginar que, olha, tudo aqui que Deus queria com isso era ajudar aquele homem. Aquele homem, o grande propósito de Deus com o milagre era exercer misericórdia com ele. Mas quando a gente usa os óculos da fé, quando a gente olha para o padrão bíblico, para a maneira como Jesus mesmo realizava os seus milagres, isso aponta para que esses eventos tão incomuns, eles serviam como um sinal para algo maior. Os milagres nunca eram feitos de maneira aleatória. Sempre havia algo a ser ensinado ali. E o que nós podemos observar no caso deste milagre aqui de Atos 3,
é que ele proporcionou a ilustração perfeita para o apelo que Pedro vai trazer na sequência. A implicação para a multidão ela é clara. Assim como aquele homem coxo ele foi curado pela fé em Jesus, a multidão ela só poderia ser perdoada do seu pecado, ela só poderia ter o problema da má notícia resolvido ao se voltar a Cristo com fé e arrependimento. Deus demonstrou ali por meio do milagre que ele está agindo, que ele está interferindo na história com o seu poder. E aí Pedro deixa claro que Deus exaltou Jesus e que aquilo maravilhoso que eles estavam vendo só aconteceu por causa da fé colocada nele. É uma verdadeira aula com recursos audiovisuais para aquelas pessoas. O ponto principal não era apenas a restauração física daquele homem, mas Deus estava proporcionando para aquelas pessoas um claro entendimento sobre a posição delas naquele momento e o que elas precisariam fazer para serem igualmente restauradas. Elas viram o milagre e agora elas sabem como aconteceu. E a fé delas agora pode, a partir deste momento, ser colocada em uma realidade e que pode ser compreendida. Elas receberam ali uma mensagem inteligível e agora pode tomar uma decisão sobre isso. Elas viram ali acontecer. Elas receberam a explicação de Pedro e agora elas podem depositar sua fé naquilo. E eu diria que isso ocorre de maneira semelhante conosco. Nós também recebemos essa mensagem apostólica. Todos nós ouvimos o Evangelho dos Apóstolos. Nós lemos a Bíblia. E nós também, irmãos, podemos ver coisas que Deus tem feito na vida das pessoas. É muito parecido. Nós podemos não ver mais Jesus e os apóstolos realizando esses milagres incríveis, sobrenaturais, que chamam tanto a nossa atenção. Mas certamente, irmãos, eu creio que todos nós aqui já experimentamos, ouvimos coisas maravilhosas acontecendo nas nossas próprias vidas e vemos a mão bondosa de Deus agindo entre nós. Quantos exemplos eu mesmo conheço de pessoas que foram restauradas, de casamentos restaurados, de famílias restauradas, de histórias de mudança de vida completa, de verdadeira regeneração a partir do momento que uma determinada pessoa confiou em Cristo, depositou a sua fé nele. Sempre que nós recebemos um novo membro aqui na igreja, nós experimentamos um pouco disso. Nós ouvimos as histórias das pessoas, os testemunhos daquilo que Deus tem feito na vida delas. As pessoas vêm e compartilham tudo aquilo que Deus transformou. Uma das perguntas é o que mudou na sua vida depois que você se converteu. E as pessoas contam as inúmeras mudanças. E para deixar claro, irmãos, eu não estou falando de vidas que não possuem sofrimento ou dificuldade. Não é esse o ponto. Deus nunca prometeu ausência de luta na vida dos seus filhos. O que eu falo aqui é histórias de vitória em relação ao pecado. É mudança na maneira de ver o mundo. Cosmovisão transformada. A maneira com que a pessoa passou a se relacionar com Deus e com o próximo. Testemunhos de novo nascimento. As pessoas encontram um propósito para viver. Encontram uma esperança que não mais se limita a essa vida. Os problemas continuam. O que muda é a nossa visão sobre os problemas. O nosso problema, depois que nós sabemos da realidade eterna, da salvação em Cristo, os problemas dessa vida se tornam tão pequenos que nós somos capazes de enfrentá-los com alegria. A fé em Jesus, ela é uma fé poderosa
porque ela cura e restaura. A fé em Jesus traz cura em relação à nossa maior enfermidade. A doença que nós temos desde o nascimento. A doença de um coração de pedra. A fé em Jesus nos restaura, nos transforma, nos regenera, nos redime, nos reconcilia com Deus. Quer experimentar o poder da fé? Primeiro você precisa entender o que Pedro quer dizer aqui aos seus ouvintes. É preciso entender que este poder está associado ao nome de Jesus, associado a quem Ele é, aos seus atributos, ao seu caráter e principalmente à sua vontade. Em segundo lugar, nós precisamos entender que o poder da fé ela só é eficaz, ou seja, somente produz frutos legítimos por meio de Jesus. Jesus não é só o objeto da nossa fé, mas Ele é o sujeito. Ele é aquele que traz a fé à existência. É Ele aquele que planta a semente da fé no nosso coração. Se hoje nós cremos, isso significa que Deus agiu em nós, mudando o nosso coração, mudando a nossa disposição, nos regenerando, nos fazendo capazes de crer. E em terceiro lugar, o poder da fé é experimentado por meio de cura e restauração. Algo que foi demonstrado visivelmente por meio daquilo que Deus fez na vida de um homem enfermo, que instantaneamente foi curado, mas que é só uma demonstração visível de um poder que atua de maneira invisível no interior de cada um que crê. Jesus nos cura e nos restaura do nosso pecado. Jesus nos concede perdão por meio da sua morte e ressurreição. Jesus transforma a nossa vida por completo e ainda entrega promessas eternas. Então nós vimos, por meio do texto dessa manhã, irmãos, por meio de Atos 3,16, que a fé no nome de Jesus pede uma resposta ao mendigo, que estende a sua mão, toca em Pedro, Pedro levanta ele percebe que foi totalmente curado e restaurado. Eu diria que da mesma forma, essa mensagem pede uma resposta a nós hoje. Pede uma resposta a qualquer um que ouve a mensagem, a pregação apostólica, que ouve o Evangelho, as boas novas de salvação que há em Cristo. Com essa evidência, Pedro está prestes a convidar os seus ouvintes a depositarem a sua fé em Jesus. Nós veremos isso na próxima exposição aqui de Atos. Mas eu antecipo aqui este ponto, essa parte. Porque todos nós também precisamos nos arrepender e crer, para que aí então possamos experimentar uma fé que é de fato poderosa. Então eu encerro, irmãos, com a perguntinha de meditação pessoal. Qual será a sua resposta a isso? Você quer realmente experimentar a fé bíblica? Se sim, você precisa se arrepender dos seus pecados e crer unicamente em Jesus, como aquele que é o objeto e o sujeito da fé. É aquele com o qual nós devemos depositar nossa confiança e saber que se hoje confiamos, tudo é graça. Foi Ele quem agiu por meio de nós. Vamos orar? Louvado seja o Senhor Jesus em nossas vidas, Pai. Louvado seja a Tua palavra, que tanto nos ensina, e tanto nos traz o conhecimento, não o conhecimento como deste mundo, mas o conhecimento que tem valor eterno. A Tua Escritura, Pai, nos ensina acerca da má notícia, acerca da realidade do pecado em nossa vida, do fato de que nascemos com um coração de pedra, incapazes de crer, incapazes de confiar em Cristo como único e suficiente Salvador. A fé é dom de Deus. O Senhor é quem nos concede. E louvado seja o Senhor em nossa vida.
Se hoje cremos, nós podemos aqui orar com confiança, sabendo que o Senhor agiu no nosso próprio coração, mudando uma disposição da rebelião para a sujeição. Obrigado, Pai, porque eu olho para dentro de mim e percebo o quão impossível seria. Quão impossível. Não há nada de bom dentro de nós. Nos ajuda a crermos realmente, Deus. Opera no nosso coração, que nenhum de nós aqui saiamos deste lugar com o coração ainda endurecido, mas que todos nós possamos colocar a nossa total confiança em Cristo, sabendo que se isso aconteceu conosco, é unicamente pela graça, favor imerecido. Que o Senhor continue a nos ensinar, que o Senhor continue a nos revelar da Tua palavra, cada culto aqui, Senhor, cada momento em que nos colocamos diante da Tua revelação, lemos e aprendemos mais sobre ela. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Pai. Oramos nos méritos de Cristo, naquilo que o Senhor é. Em nome de Jesus. Amém.